Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos entrar na parte de desenho arquitetônico, né? E vamos começar com o elemento que é a planta baixa. Ok? Deixa eu marcar aqui meu ponteiro. Vamos em frente, certo? A planta baixa, ele é o principal desenho do projeto arquitetônico, né? Ele é o primeiro a ser concebido, mas geralmente ele é o segundo na ordem de sequência das pranchas, tá? Então, qual é o conceito da planta baixa? É um plano cortante, né? A gente já aprendeu o que é um corte, só que ele é feito horizontalmente, tá? Então, o plano que vai cortar o objeto, ele vai passar horizontalmente, né? E o que é que muda em relação ao que a gente estava vendo até agora? Como o objeto que a gente vai estudar agora é diferente do que a gente estava estudando antes, a gente vai ter um nível de detalhamento maior. Imagine que até agora a gente só via peças que na verdade não tinham uma função definida. A função delas era fazer com que a gente conseguisse entender os ensinamentos, né? Mas agora a peça que a gente está trabalhando, ela tem uma função, ela é uma edificação, né? Cuja função mais importante é abrigar uma atividade, é dispor, né, de uma atividade interna, seja para morar, seja para estudar, seja para salvar as vidas, né? Na verdade, fazer com que as pessoas possam salvar a vida dos outros, né? Então, a função da edificação está interna, né? Então, para que a gente vai fazer esses desenhos, né, do projeto arquitetônico? A gente vai fazer esses desenhos exatamente para mostrar esse interior. Então, o primeiro desenho que a gente faz é exatamente o da planta baixa, porque lembre-se que os cortes, eles são feitos para mostrar a parte interna das peças. E nossas peças agora vão ser objetos arquitetônicos, né? Que têm uma função importante onde? Internamente, tá? Então, esse plano horizontal corta a peça, como eu disse a vocês, né? Tentei explicar que quando a gente corta uma peça e para o lado que a gente resolve olhar, a planta baixa, a gente vai olhar de cima para baixo, né? Então, aquela parte do corte que eu não coloquei a minha visão, né? Ela vai ser colocada de lado, eu não vou usar. Algumas informações que estão nela vão vir para fazer parte do meu desenho, tá? Quando eu digo que é tiro, que jogo fora, gente, tem que ser uma questão assim simbólica, tá? Isso é simbólico, né? Vocês precisam entender melhor, assim, quando a gente fala de uma maneira simbólica e quando a gente está falando de uma maneira mais direta, tá? Quando a gente fala, às vezes, esse tirar, ou então que a gente está mostrando um passo a passo, e você está vendo um passo a passo por desenho e não em vídeo, é que, na verdade, a gente está mostrando como é que você vai chegar naquele resultado. Então, a gente precisa estar mais atento a isso, ok? Então, esse plano tem uma altura definida, tá certo? Ele vai estar a 1,50 m, ele vai passar aqui a 1,50 m da edificação, né? Do nível da edificação, do piso da edificação, né? E tudo que tiver cortado e visto de cima, de onde passou o plano, para baixo, vai ser mostrado, né? Então, aquilo que foi atingido, a gente vai se lembrar que tudo que é cortado, né? Eu faço traço grosso, eu mostro, né? Com uma linha mais forte, e aquilo que está em vista, eu vou observar, né? Aquilo que eu não vejo, né? Mas eu sei que está ali, a gente projeta, só que agora a projeção que aparece na planta é uma projeção um pouco diferente do que a gente está acostumado, ok? Então, vamos aqui na sequência, tá? Então, entendemos o conceito, eu espero. Aí, vamos passar aqui agora para a execução. Como é que se dá a execução? Como eu disse, o plano tá aqui, ó, a 1,50 m, tá? Eu vou olhar, esse corte olhando para baixo, tá? Que é feito horizontalmente, tá sendo olhado para baixo. E a parte, então, que eu não observo, que é essa parte de cima, eu deixo
deixa de ter importância para mim, mas preste atenção, deixa de ter importância para mim nesse momento, tá? Porque eu vou me dedicar agora a fazer aquilo que foi cortado e está sendo visto pelo corte da planta baixa, pelo plano que foi a planta baixa. Mas informações que tem nessa parte aqui, que são importantes para a construção, eu também vou mostrar, tá? Vamos tentar ser subjetivo quando é para ser subjetivo, certo? Então, vamos entender a representação gráfica. Quais são os elementos que vão compor a planta, tá? Aqui eu já tenho uma planta que está desenhada totalmente, ela já está toda pronta, certo? E nós vamos entender os elementos que vão aparecer. Vão aparecer paredes cortadas, que são essas linhas que estão mais grossas aqui, que elas delimitam os ambientes, né? A gente já pode ver aqui, entender, inclusive pelo nome dos ambientes, qual é a função de cada um, né? As portas, que a gente vai ver aqui, ó, esses triângulozinhos são a representação das portas, ó, e esse espaço que fica na parede aqui é exatamente porque a gente representa em planta as portas abertas. Eu vejo as janelas, que a gente vai ver a diferença também, que hoje a aula é dedicada a esses 3 elementos, e a gente consegue observar aqui, ó, essas aberturas nas paredes, tá? E também, ó, quando ela aparecer aqui, ó, tracejada, certo? Que é uma janela que não foi atingida pelo plano de corte. Essa estava na altura de 1,50 m. A gente também vai ver detalhadamente. E a gente também mostra, dentro dos ambientes, né, que tem instalações hidrossanitárias, a gente também mostra os equipamentos, vaso sanitário, pia, né, na cozinha a gente mostra geladeira, fogão, né, na área de serviço, máquina de lavar, tanque, tá? Então, a gente mostra também as indicações das alturas dos pisos, certo? E a gente usa um elementozinho gráfico para ver isso. A gente utiliza muita cota, vocês estão vendo aqui que tem muita cota, exatamente porque a planta, ela vai informar o início, muitas das informações que a gente vai ter ao longo do desenho, ao longo do projeto, elas vêm da planta, né? Mas nossa função, principalmente aqui, é compreender como ler uma planta e como fazer os elementos básicos, tá? A gente vê também aqui, ó, é a representação do norte. Essa seta aponta dizendo para onde é o norte, tá? Aí prestem atenção, uma vez eu estava ensinando isso e o pessoal achava que porque eu tinha mostrado um exemplo que o norte estava nesse sentido, o norte só podia ser assim. Mas na verdade o norte depende do terreno, né? Porque, por exemplo, se meu terreno for frente leste, né? Então, meu norte tá aqui para baixo. Não, aliás, peraí que agora eu me confundi. Se meu norte, por exemplo, se meu terreno for frente norte, a setinha vai mostrar aqui para baixo, né? Então, frente norte, a parte de trás é sul, leste e oeste, né? Se eu tiver a setinha para cá, ó, norte, sul, leste, oeste. Então, aí a frente do terreno vai ser qual? Leste. Então, isso daqui do norte vai depender de quem? Do terreno, tá certo? Então, a gente vê também essas cotas de nível, que é indicar exatamente quais são as alturas que a gente tem na edificação, ó. Elas indicam quais são os níveis do piso. Então, veja, a entrada é 0. Para eu subir aqui para esse terraço, está indicando aqui mais 15. Então, quer dizer que eu subo mais 15. E depois eu tenho aqui, ó, eu subo mais 30. A gente também vai ver isso bem detalhado, tá? A gente mostra impermeabilização dos pisos, quer dizer que são pisos que vão ter uma inclinação ou que vão ter um ralo, né? Que são essas áreas aqui que a gente chama de áreas molhadas, tá? Nessas que estão mostrando tudo cinza, tudo verde, foi só para dar um destaque. Elas não são obrigatórias, obrigatórias são das áreas molhadas, tá? Importante também as cotas, que eu disse, né, que são um fator realmente preponderante, e essa indicação dos cortes, que é para indicar os cortes que vão ser verticais, que vão indicar as medidas verticais. Como aqui para a gente vai parar na planta baixa, é bom só a gente entender o que é que vai significar isso na planta baixa, né? Para a gente não ficar perdido. Lembrando que a gente precisa entender
o que é que está sendo mostrado. A gente precisa ler e interpretar uma planta, tá? Aí, lembrando aqui, ó, eu não disse que nós íamos ter informações que estavam na parte que não aparece na planta, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma projeção da coberta. É toda aquela parte da coberta que passou para além, né, da planta, que protege, por exemplo, as paredes, que é chamada de beiral, né? E que, como ela está acima do nível, né, do corte da planta baixa, então ela é representada com que traço? Traço, dois pontos, que é uma novidade que até agora a gente não tinha usado, ok? Então, tá aqui, ó, a linha de traço, dois pontos. Para que essa linha serve? Novidade, a gente vai guardar hoje no juízo. Essa linha serve para mostrar tudo aquilo que, quando a gente corta algum elemento e eu tenho esse elemento tá acima dessa linha de corte, eu não vejo porque ele tá acima de mim, ela vai aparecer com traço dois pontos. Professora, quando a gente estava lá em desenho técnico, a gente, quando não via um elemento, a gente fazia com traço simples. Mas por que a gente fazia com traço simples? Porque a gente estava, na verdade, não vendo, porque a vista estava na frente, né? Uma parte da peça estava encobrindo, mas ela não estava antes de mim. Na verdade, ela estava encoberta. Meu olho não via porque ela estava para a parte de trás. Entendido? Aí vamos aqui, ó. Como é que nós vamos representar as paredes, certo? As paredes se convencionou a representá-las com 15 centímetros, né? Ponto 15 metros. Ela geralmente não tem esse tamanho, né? Porque um tijolo tem 9, acabamento de um lado e de outro, às vezes fica com 14, 13. Mas para o desenho a gente usa 15, né? Em alguns casos ela fica com 15, dependendo da quantidade de acabamento que se coloca de um lado e de outro, né? Como ela é cortada, então se usa sempre traço grosso. Quando é uma parede que não chega até o teto, ela tem a altura de mais de 1,50 m, mas ela não é total, né? Pode-se usar até um traço médio e dizer a altura que ela tem, como se ela não fosse uma parede normal, vamos colocar aqui normal, quer dizer que ela não vai até o teto, tá certo? Aí vamos para as esquadrias. As esquadrias, como eu estava dizendo a vocês, né? Esquadria não é esquadrilha, tá? Esquadrilha é de avião. Esquadria são todas as aberturas que são fechadas por algum tipo de elemento, como metal, madeira, né? Então, tudo aquilo que tem na edificação para providenciar luz e ventilação. Então, são janelas, portas, grades, né? Tudo isso pode se enquadrar dentro da parte de esquadria. Portão, tá? As janelas, elas são de dois tipos, tá? A gente chama de janela baixa, quando ela foi atingida pelo plano horizontal, que é o que faz o corte da planta baixa. Eu estou a 1,50 m, ó. E essa janela, ela posicionada, né, na altura dela, imagine que ela agora, a gente está tratando disso verticalmente para poder desenhar a planta horizontal. Imagine que essa janela, se você botar 1,50 m e cortá-la, ela vai ser atingida pelo plano da planta baixa. Então, ela é chamada de janela baixa, tá? Isso quer dizer que o peitoril, que é a distância, né, do piso acabado até o início da janela, é inferior a 1,50 m, tá bom? Então, decora aí logo o que é peitoril, tá? E a altura da janela é tal que consegue ser cortada pelo plano da janela, ou, perdão, pelo plano da planta baixa, certo? Então, ela é representada dessa forma, tá? Do lado esquerdo e do lado direito, eu tenho dois pedacinhos, né? Que em alguns casos vocês costumam não ver, mas eu sempre ensino com isso, né? Para o desenho ficar bem acabado. São os elementos que fazem a forra, é o elemento que prende a portas e janelas, as paredes. Se vocês observarem,
Na casa de vocês, vocês vão notar que janela baixa, geralmente, é a janela que tem nos quartos, é a janela que tem na sala, e vocês vão notar que, independente do tipo de janela que seja, ela tem essa moldura, né, que cola a janela, vamos dizer assim, colar, né, porque se for usar o termo correto, seria chumbar. Ela permite que a janela seja fixada à parede, tá? Através da forra, qualquer que seja o tipo da janela, tá? E eu tenho outro tipo que é a janela alta. É a janela que não foi atingida pelo plano de corte da planta baixa. O plano horizontal tá aqui, tá 1,50 m, só que, ó, né? Geralmente eu tô aqui, que eu tenho um metro e pouquinho, aí imagina que eu tô aqui, ó, né? E essa janela tá mais alta. Geralmente essa janela é o quê? É janela de despensa, de banheiro, né? De despensa, de banheiro, de área de serviço, tá? E note, né, que o peitoril dela, que é a medida do início até o piso, isso é o peitoril, tá? É maior do que 1,50 m. Então, por isso que ela não é atingida. Só que eu não posso deixar de representá-la. Por quê? Porque quando for construir, aí o pedreiro vai deixar o espaçozinho para a janela ficar, para ela ser instalada. Porque é diferente, por exemplo, dessa parte aqui, ó, que só tem parede. Imagine, se aqui eu deixo tudo completo, né? Só que aqui eu tenho uma janela que está acima do plano da linha da planta baixa, então eu tenho que deixar esse buraco. E essa que é a baixa, eu já tenho até a medida aqui do buraco, porque veja que a parede fica interrompida, ó, daqui até aqui, ok? Então, como é que a gente desenha, certo? Primeiro, ó, a cota das janelas é feita dessa maneira, tá? Para aparecer na planta. Largura vezes altura barra peitoril, tá? Então, quando você vir esse ponto 8, isso é um exemplo, pelo amor de Deus, não é toda janela que é assim, não. Aqui você vir esse número X, um número barra outro número, é a altura de uma janela, ou é a cota de uma janela. Ponto 8 é a largura, 1 m é a altura, 1,10 m é o peitoril, tá? Esse caso aqui vai ser uma janela o quê? Baixa, porque o peitoril é menor do que 1 m e quanto? 1,50 m, tá? Aí, como é que eu represento? Aqui, ó, eu vou ter a medida completa da janela, incluindo as forras, tá? As forras têm 3 centímetros, ponto 94, 3, tá certo? Preste atenção a essas medidas. Para vocês desenharem, vocês vão ter que ir e voltar para poder ver aqui, tá? Quem estiver pulando e for ver só o final vai ter muita dificuldade. Aí, observem. Esse 3 é para simbolizar as forras. E esse pedaço aqui do meio é para simbolizar exatamente a janela propriamente dita. E esse aqui é o que está sendo visto, tá? Que é a moldura da janela. Aí vejam, quando a gente faz essa representação, você vai dizer para mim, mas professora, não está aparecendo com traço grosso, só está as extremidades aqui que são as paredes. Mas por quê? Porque esses traços são muito finos, eles estão muito próximos um do outro. Na verdade, a espessura entre eles é muito pequena. Se a gente colocar um traço grosso, eles vão sumir. Então, ao invés disso, a gente usa um traço médio e às vezes até um traço, vamos dizer assim, médio fino, tá? Inclusive para quem faz desenho no computador. Note aqui, ó, um exemplo da medida da planta baixa, ou da janela baixa, ok? Ó, 1,10 aqui, que é o peitoril. Quando é a janela alta, a gente faz o mesmo desenho, só que ela está embutida na parede. Note que eu não cortei a parede passando aqui. Ela está embutida. E de novo com traço 2 pontos, tá? Quem faz só com traço já está errado, tá, gente? É traço 2 pontos. Por quê? Porque ela está acima da minha cabecinha, tá bom? Está acima do plano da planta baixa. Aí vamos para as portas, certo? As portas, nós também vamos representar com as forras. E as portas na planta baixa, a gente representa com
com elas abertas, tá? Sempre mostrando o movimento do giro da porta, tá? A porta comumente mostrada é essa, que muita gente chama de porta de abrir. Eu acho muito estranho chamar uma porta de abrir, porque todas as portas abrem, tá? Então, eu chamo essa porta de giro. Mas quando alguém chamar de abrir, você olha assim, né, escuta, ah, tá, você fica sabendo que é essa, certo? Porque coisa errada também se propaga muito, né? Não é nem um erro, é uma bobagem, porque toda porta abre, né? Se não abrir, não é porta. Aí, veja, como é que a gente vai desenhar essa porta? Aqui tem uma diferença. A medida da porta não conta com as forras. Então, a medida da porta tá aqui e as forras a gente joga para fora, tá? Porque essas medidas, na verdade, são padrão da indústria, certo? Como elas vão ficar para fora, ó, e na verdade a abertura dela é isso daqui, e eu faço ela sempre aberta totalmente, essa medida que vem para cá, ó, é a medida da porta também. Imagine que você está com um grande compasso, abre e joga para cá, tá? Então, isso é a medida da porta que está girando. Isso daqui, na verdade, essa linha aqui, às vezes até um pouco mais fina, a gente pode fazer, é o giro que a porta faz. Tem gente que faz tracejado, mas a norma fala em uma linha contínua, tá? Para indicar uma linha imaginária. Você não vê essa linha. Se você estiver vendo, é porque tá tendo problemas, tá? Essa linha não, você não consegue ver, tá? É uma linha imaginária, certo? E como é que é a representação da cota da porta? Largura vezes altura. As portas têm 2,10, certo? De altura, e a forra também fica para cima dela. Só não existe forra na parte de baixo, porque senão você ia tropicar na hora de entrar. Lógica também, tá? Existem outros tipos de porta que pode ser usado também, tá? Vocês vão ver muito nas plantas de vocês essa porta feita com essa linha direta, tá? Mas isso por quê? Porque é uma possibilidade, principalmente para quando a gente desenha a mão, tá? Ou instrumento à mão, tá? A mão livre é o instrumento à mão. Para facilitar, para a gente não ter que ficar fazendo esse arco com o compasso, quando às vezes a gente não tem o circulógrafo, tá? Que é o bolômetro. Aqui eu tenho algumas medidas que são básicas da indústria, tá? Tá faltando só um aqui, que é a ponto 60, certo? E geralmente elas têm um uso associado. Ponto 60, banheiro, despensa. 70, portas em geral, principalmente de quartos. Ponto 80, geralmente são as de entrada, tá? E de área de serviço. E de cozinha. Por quê? Porque nesses ambientes é necessária a entrada de equipamentos maiores, como sofá, geladeira, máquina de lavar. Então, se a gente não tem uma porta, pelo menos com essas condições, esses materiais não vão entrar, tá? Ponto 90 é a porta que deve ser usada para garantir a acessibilidade de pessoas em cadeiras de rodas, ok? Aí, qual é o exercício que vocês vão fazer hoje, certo? A gente vai trabalhar de uma maneira bem simples. Vocês vão pegar e agora vocês vão mudar de escala. A gente vai trabalhar agora com a escala de 1 para 50. E agora ela vai representar para a gente metros, tá? Então, aquele 0 para aquele 1, agora é 1 metro. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um quarto de 3 por 4, tá? Como se fosse uma foto, certo? Que tem uma porta, que eu coloquei para ser de 70, uma janela baixa, que tem 1,50 m, e uma janela alta, que tem 1 metro. Ela ficou aqui, mas você pode encaixar onde quiser, tá bom? Pode ser encaixada aqui e tal, certo? E eu coloquei aqui do lado algumas portas e algumas janelas que, se eu fosse você, eu fazia, tá? Para treinar. Observem, essa medida que tem aqui é a medida que deve estar aqui, ó, tá? Dentro das forras. Então, vamos tentar fazer a porta o melhor possível, tá? Para que ela saia da maneira correta, tá? E isso tudo dentro da folha de A4, do mesmo jeito. Agora, vamos olhar aqui na escala de 1 para 100 do seu escalímetro. Vamos entender como é que a gente vai desenhar. Observe.
Agora, quando eu estiver fazendo qualquer objeto que não esteja dizendo que é em milímetros, eu vou sair da escala de 1 para 100. Qual é a escala que eu vou usar agora? 1 para 50, tá bom? Ou a escala que foi indicada. Eu indiquei aqui 1 para 50. E o que é que você vai ver agora? Que do 0 para o 1 é como se equivalesse aqui a 1 metro, tá? Então, isso agora é 1 metro, que foi reduzido quantas vezes? Lembra de escala? 50 vezes, né? Então, eu vou desenhar o quarto com quanto? Na escala de 1 para 50, de 0 até chegar em 3, e a altura vai ser quanto? De 0 até chegar em quanto? Em 4. Isso aí foi fácil, né? Mas e a parede, professora? Como é que eu vou fazer? A parede, você vai contar 0,15 metros. E quanto é que tem isso? Se você notar aqui, ó, eu sempre vou ter nos... Aqui é a metade, tá? Eu sempre vou ter na escala de 1 para 50, o primeiro tracinho, né? E depois é que eu tenho o segundo, que é maiorzinho. Do 0 até o primeiro tracinho, ele vai valer como se fosse 5 centímetros, tá? E aí, a gente lembrou o quê? Que a parede tem quanto? Tem ponto 15, que são os 15 centímetros da vida real, né? Então, aqui, ó, vai ser a minha parede. Eu vou ter que fazer a parede com que largura? Eu vou pegar do 0 até chegar no terceiro pontinho. 1, 2, 3, e eu tenho ponto 15, né? Por exemplo, se eu precisar fazer a porta, que tem 70, do 0, né? Cada bichinho desse é 10, né? Aqui eu tenho 50, ó. 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, eu sei que isso aqui, ó, vai ser a medida da minha porta, certo? Aí eu venho agora para a menor medida, que é a ponto, né, 0,3, que é quem? A largura das forras. Só que você acabou de dizer, professora, que o menorzinho aqui, ó, era isso, né, que é 0,5. Então, o que é que você vai fazer? Você vai, ó, tirar a medida menor do que 0,5 para colocar perto para chegar de 0,3. Então, ela sempre vai ser uma medida que você, ó, se aqui tiver ponto 0,5, que é a primeira estabelecida aqui no escalímetro, você vai fazer o quê, ó? Colocá-la um pouco antes, tá certo? É assim mesmo que vai ser, ok? Então, façam a mão, certo? Tentem fazer a mão para que vocês entendam o conceito, né? Depois, se vocês quiserem fazer no computador e usando os esquadros, vocês podem fazer, mas se vocês fizerem à mão, aí vocês vão conseguir entender melhor, certo? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Dúvidas no WhatsApp. Eu peço que vocês tenham paciência, né, para a resposta das dúvidas, né? E também fiquem atentos que às vezes a gente já respondeu a dúvida por meio da dúvida de um colega, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui. Grande abraço.